Ele acaba Dá um exemplo. opinando. Se tem um projeto do Ministério do Trabalho, de Minas e Energia, do Meio Ambiente, o ministro da Fazenda acaba opinando. Entendi. Então é muito difícil você descolar o ministro da Fazenda do governo. Né? O ministro da Economia, que nós só tivemos um, que foi o Paulo Guedes, ele congregou vários ministérios debaixo dele. Não tinha Ministério do Trabalho, não tinha Ministério da Previdência, não tinha Ministério do Planejamento, não tinha Ministério do Desenvolvimento, era tudo ele. Ficava tudo concentrado nele. Nós adotamos o modelo anterior, que você tem o ministro do Desenvolvimento, que toca a pasta do desenvolvimento, do planejamento, que toca o orçamento. O que a Fazenda faz? A Fazenda tem 3 órgãos muito importantes, né, dentro dela. Tem a Receita Federal, que é responsável pela arrecadação de impostos e pela política tributária. Então, quando você ouve falar reforma tributária, né, que foi feita ao longo desses 2 anos, a maior da nossa história, que entra em vigor em 2027, que é a reforma sobre o consumo. O imposto pago sobre o que você consome. Né? Essa reforma já está terminada. Ela entra em vigor em 2027, porque o Congresso entendeu que tem que ter um período de adaptação para governadores, prefeitos se adaptarem. Ela mexe A gente substitui 5 impostos por 1. Que é uma ideia antiga já, né? É uma ideia de 40 anos que ninguém botou em prática. Todo mundo falava isso, falava e... Eu, quando anunciei que nós íamos realizar a reforma tributária antes da posse, todo mundo falou, mais um que tá falando. Prometendo, eu lembro isso. E ela já é uma realidade. E por que a dificuldade ou era falta de vontade política mesmo? Olha, ela é tecnicamente muito complexa, porque você está fazendo uma revolução tributária no Brasil. E a outra coisa é que você congregar as forças políticas para aprovar uma emenda constitucional, mexendo com todos os setores e com o pacto federativo, simultaneamente. Você está mexendo com indústria, comércio, serviços, agricultura, cada estado, governadores, prefeitos. Você mexer com tudo ao mesmo tempo, as pessoas achavam que era impossível e não conseguiam fazer. Inclusive tinha gente que dizia, não, vamos fatiar a reforma. Eu falei, se fatiar não sai. Fatiar seria o quê? Fazer uma parte do que nós fizemos. Daí eu falei, cara, se fizer fatiado não vai sair. E não vai ficar bom. Vamos mudar de uma vez por todas, vamos modernizar o Brasil, que eu acho que vai ser o melhor caminho. Agora nós mandamos o imposto de renda, a reforma da renda. Para isentar quem ganha. Vamos falar disso. Até 5 mil reais. Que era uma promessa do Bolsonaro, que ele não cumpriu. Ele prometeu? Prometeu e não cumpriu. E aí o Lula prometeu, ganhou a eleição e mandou. E era uma coisa que estavam cobrando vocês também, né? Fala, quando estavam cobrando. E agora foi hoje para o Congresso? Foi semana passada. Foi semana passada. Depende deles. Foi terça-feira. Nem sei. Quando? Como eu não tenho. Terça-feira. Foi terça-feira. Eu já achei que eu já passei. Hoje é sexta, eu também estou perdido. 3 dias. Nós entregamos na mão do presidente da Câmara, o deputado Hugo Mota, o projeto de lei, a mensagem. Mas vai ser difícil alguém se pronunciar contra isso. Não, vai passar. Que é uma medida que todo mundo... O problema não é da medida em si, porque tanto é que todo mundo prometeu. O presidente Lula está cumprindo. O antecessor dele prometeu e não mandou. Por quê? A dificuldade é fazer quem não paga... pagar para compensar, que é a contrapartida. É aí que pega. Aí nós pegamos as pessoas que ganham mais de 1 milhão por ano, né? Começa com 600 mil muito gradualmente, mas pega mesmo quem pega 1 milhão por ano e não paga sequer 10% de imposto de renda. Por quê? Qual era o por causa das isenções fiscais que não cobravam dessas pessoas. Gente que joga o dinheiro lá para fora. Não, quem joga para fora nós já conseguimos cobrar. O chamado paraíso fiscal. Isso. Chamado offshore, né? Isso já cobrava. Não, nunca cobrou. Então. É esse governo que começou a cobrar, mas já está em vigor. Tá. Esse não precisa passar, porque já passou. Já passou no Congresso. Depois eu quero entender isso. O que precisa passar pelo Congresso, como funciona todo esse trâmite. Tudo, né? Então precisa passar pelo falar Congresso. depois disso. Quando você vai cobrar uma coisa que não está prevista na legislação, você precisa aprovar uma lei. Entendi. Às vezes precisa aprovar uma emenda constitucional. Às vezes é uma lei quando a Constituição já prevê o tributo. Às vezes é a própria Constituição quando ela não prevê o tributo. Por exemplo, no governo passado, queriam cobrar o imposto sobre o PIX. Precisaria de emenda constitucional. Isso
Isso pouca gente fala. É verdade isso mesmo? Se falava em cobrar já o imposto do Não, Pix? isso tem declaração do ministro do Bolsonaro nas TVs. Ah, tá. Se você for no YouTube e Mas pegar. aqui entre nós, ninguém tá assistindo, só a gente aqui. Não tem esse perigo, a gente não vai fazer isso nesse governo. Não vai taxar nunca o Pix. Seja claro. Não, isso aí foi um truque do Nicolas. Ah. O que o Nicolas fez? Ele foi entrevistado aqui. Sim, né? sim. Ele foi esperto. Como tem essa pecha de que o Bolsonaro queria taxar o Pix, e não é uma fake news, porque tem declaração do ministro. Acha aí pra nós, vê se acha. Pode achar. Coloca aqui na. Põe na tela! Ou então manda pra ele. E assim, era uma ideia que ele tinha. Olha, a minha reforma tributária é substituir os impostos de hoje por um imposto sobre o Pix. Que a gente teve lá no passado o CPMF, né? Que era uma nova edição da CPMF. É. Mas era Que sobre judia o Pix. muito, né? Judia muito. Era um imposto da sobre gente. transações financeiras. Aliás, não pegava só o Pix.